Olá, meus amigos queridos e amados, meus irmãos, meus seguidores aí do canal Crescendo na Graça. Que bom estarmos novamente juntos, né? Eu sempre digo isso, mas é porque realmente eu sinto no coração uma satisfação de estar com vocês. Já quero começar pedindo para vocês compartilharem o conteúdo dessa mensagem, dessa postagem. Deixe no seu Facebook ali à disposição para seus amigos também estarem ouvindo, assistindo o vídeo, né? Às vezes o vídeo tem uma apresentação, uma foto meio esquisita aí porque eu não sei editar a capa, né? Então fico meio, às vezes, meio assustador, mas o importante é o conteúdo, o conteúdo e não a embalagem, tá? Então compartilhem aí, mandem pelo link, pelo WhatsApp também, mandem para alguém. Enfim, estejam me ajudando a divulgar o amor de Deus, a palavra de Deus, mensagem que edificam, que traz coisas boas para as almas das pessoas que andam tão às vezes sem direção, andam sofridas. Me ajude nessa tarefa e Deus vai te recompensar. Quero estar deixando hoje um tema para a nossa meditação, cujo título é A Insistência do Pecado. Pois é, que será isso, né? Pecado insistente. Nós temos que ser mais insistentes ainda, né? Vamos ao texto. Eu quero ler com vocês um capítulo de Gênesis, que é o capítulo 4. Eu quero ler do versículo 3 até o versículo 7. É uma passagem, um diálogo entre Deus e Caim. Veja bem, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós temos essa passagem, para você que talvez não conheça aí essa passagem do livro de Gênesis, que trata do sacrifício que Abel e Caim trouxeram ao Senhor. Mas como o Senhor sonda os corações, o Senhor já não se agradou da oferta de Caim, porque ele via o coração de Caim, a tendência, ele via o que Caim estava pensando, sentindo, o porquê da sua oferta, como era o seu coração com relação àquela oferta, a ponto de Deus rejeitar, não aceitar a oferta de Caim, aceitar a oferta de Abel. Nós sabemos, né, mesmo que você não leia a Bíblia, nós sabemos que Caim, ele acabou matando seu irmão. Eles eram dois irmãos nascidos depois da queda, e ele, como o pecado, né, ao qual Adão e Eva cederam, começou já a dominá-los, então os seus filhos já passaram, já nasceram em pecado, e o pecado ele se tornava forte a cada vez. Se você ler o livro de Gênesis, você vai acompanhar, vai entender, vai ficar maravilhado com as revelações de Deus a respeito da queda, da ascendência do pecado no homem, das atividades de Deus no homem, e é maravilha você conhecer não só o livro de Gênesis, mas enfim toda a Bíblia, né? A Bíblia nos traz o conhecimento de Deus e a revelação da vida, é o manual de vida que Deus deixou para nós. E ele estava dizendo para Caim ali o seguinte: Caim, por que você de repente ficou carrancudo? Por que caiu o teu semblante? Por que você está emburrado? Seria, né, o termo nosso usado. Por que caiu o teu semblante? Por que você ficou emburrado de repente? Se você, Caim, Deus estava falando para ele, se você proceder bem, se você fizer o que é certo, você não será aceito? Claro que você será aceito. Ele estava dizendo: Caim, se você fizer a coisa certa, eu te aceito.
Mas, se você não proceder bem, ele disse, se você proceder mal, olha, o pecado jaz à porta. Ele quis dizer, Caim, na porta do teu coração, o pecado já está, certo? É uma decisão sua, um passo seu. Deus já estava antevendo, Deus estava percebendo o que Caim queria fazer, o ódio que estava no coração dele, o que ele estava pensando em fazer, e Deus estava alertando ele, Caim, se você proceder bem, Caim, você com certeza vai ser aceito por mim. Mas se você proceder mal, olha, o pecado está aí, na porta do teu coração, jaz a porta, está aí, tá? E versículo 7, né, que eu li, e o desejo do pecado será contra ti, ou seja, será para estar te prejudicando. Mas cabe a você agora dominá-lo, cabe a você dominar o pecado. O que isso nos traz? O que isso traz para a nossa vida? Como nós somos cristãos, para quem é cristão já, para quem nasceu de novo em Cristo Jesus e segue o caminho de Deus, segue o Evangelho, sabe que nós temos dentro de nós uma luta para estarmos andando segundo aquilo que Deus quer e uma luta para vencer o pecado que quer novamente voltar, fluir, aflorar a nossa velha natureza, né? Eu preguei sobre isso na mensagem passada. Eu preguei até falando sobre isso a respeito de inclinações. A gente tem que estar decidido para que lado vai se inclinar mais, para o lado do pecado ou da carne, ou para o lado do Espírito de Deus. Então, Deus disse aqui, ó, cumpre a você dominar o pecado. Cumpra ao cristão dominar o pecado. Não é Deus que vai estar dominando o pecado, que vai estar evitando de nós pecarmos. Não, Deus deixa nós seguirmos o nosso caminho. Deus, ele permite que façamos o que nós quisermos. O apóstolo Paulo escreveu assim, ó, todas as coisas me são lícitas ou permitidas. Todas as coisas me são permitidas. Eu posso fazer o que eu quiser. Deus não vai se antepor diante de mim. Não faça isso. Ele não fez isso com Adão, com Eva, né? Eles decidiram por pecar, por desobedecer, por tomar do fruto daquela árvore lá e comer. Deus não apareceu diante deles impedindo. Deus deixou o homem seguir o seu caminho. Agora, o que o homem vai colher nessa vida é efeito daquilo que ele está plantando. Muitas pessoas se revoltam com Deus por terem uma vida difícil e se acharem tão bonzinhos que não merecem aquilo. Mas nós somos descendência do pecado, descendência de Adão. O pecado está em nós, o pecado quer nos dominar. E o pecado gera neste mundo todos os males que nos rodeiam. Afinal, são os homens que semeiam os males. E depois põe a culpa em Deus. Que Deus é esse que permite isso? Deus permite fazer o que nós quisermos fazer. Mas se nós não quisermos fazer o mal e pedirmos a ajuda dele, ele passa então a nos ajudar. Ele coloca em nós o seu Espírito e o seu Espírito nos guia na sua verdade para que tenhamos uma vida regada pela verdade, pelo Espírito de Deus e pela santificação da nossa vida. Eu falei sobre isso também na mensagem passada. Tendências. Veja lá no canal. Ou aqui no canal. No Facebook também. Então, nós vemos aí já Deus colocando para Caim uma palavra que dizia que já botava Caim a par de que ele tinha que dominar aquilo que estava dentro dele. Ele tinha que tomar uma decisão, tomar uma atitude, fazer alguma coisa. O que ele escolheu? Ele escolheu foi o outro lado, ele escolheu foi a influência do pecado, ele escolheu foi matar o seu irmão. Então, esse texto, onde Deus diz, se fizeres bem, não é certo que sereis aceito, isso cabe a nós também. Se nós andarmos certinho, fizermos o bem, fazermos a vontade de Deus, seguirmos Jesus,
seremos aceitos por Deus. Mas se não fizermos bem, o pecado também está na porta do nosso coração. Se nós deixarmos, ele entra. E também o desejo do pecado é nos dominar. Agora, cabe a nós a decisão. Deixa ele dominar ou nós dominamos ele? Nós precisamos ser pessoas decididas com relação às coisas de Deus e às coisas da carne. As inclinações a Deus ou as inclinações à carne. Essa palavra jazer, por exemplo, o pecado jaz à porta, Deus disse para Caim, jaz, essa palavra jazer quer dizer estar deitado, estar em posição estendida e imóvel, ou seja, está ali, está como morto, mas não está morto. Por exemplo, jazia no hospital sem visitas ou orações, é um termo usado, jazia no hospital, estava lá deitado, estava lá inerte, estava lá, meio morto. A outra explicação é estar ou parecer morto, isto é jazer, estar morto ou parecer morto, Por exemplo, terminada a batalha, corpos jaziam pelo campo, ou os corpos estavam lá mortos no campo, depois da batalha. Então, essa questão de jazer é assim, é como se o pecado estivesse semi-morto na porta da nossa vida, na porta do nosso coração, e se nós o alimentarmos, ele revive e ele nos domina. Mas nós precisamos saber a maneira de administrar as nossas vidas. Como é que nós podemos administrar as nossas vidas? Em Hebreus 12, versículo 1, está escrito assim, portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha o que o apóstolo diz aqui. Deixemos todo o embaraço e o pecado, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia, ou seja, ele está ali. Ele está ali. Bobeou, ele entra e domina, E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus nos propôs uma nova caminhada agora. Uma caminhada na fé, uma caminhada em Cristo. Uma caminhada, uma carreira que nos leva para a sua glória, para o céu com Ele, para a vida eterna. Então, administrando as nossas vidas, nós temos que decidir a respeito de nós vencermos o pecado ou sermos vencidos por ele. Não sejamos presunçosos, Em 1 Coríntios 10, versículo 12, depois eu vou ler o 13 para você, tá? Mas o versículo 12 diz assim, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, pessoas arrogantes, muitas vezes, não, eu sou santão, eu sou certinho, não sou como aquele, não sou como aquela, que vive errando, vive tropeçando, vive metendo o pé pelas mãos. Geralmente essas pessoas que apontam muito para os outros estão chamando a atenção da gente para olhar para os outros e não olhar para ela, porque ela esconde coisas. Ela tem coisas escondidas. Agora, veja bem, a Bíblia diz que se alguém acha que não vai cair, que cuida estar em pé, não, eu estou em pé, eu não vou cair, eu sou o cara, eu sou o fortão, eu sou o super crente, o super cristão. Olha o que o apóstolo diz, olha, não caia. Como quem diz, toma cuidado, de repente o tombo pode ser grande, E no versículo 13 do capítulo 10 diz o seguinte, que nós temos da parte de Deus um suporte espiritual. É possível cair, sim, mas veja o que diz o versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Está vendo? Nós temos o suporte de Deus, suporte espiritual, para não deixar o pecado nos dominar.
para não deixar a tentação nos derrubar, para não deixar que a tentação nos deixe prostrados. Deus não vai permitir jamais que sejamos tentados acima das nossas forças, acima do que é humano, acima do que nós, seres humanos, possamos suportar. Mas, ao contrário, além dele nos dar esse suporte, além dele nos avisar, além dele dizer, olha, não caia, ainda ele diz o seguinte, porém, se cair, ele mostra a direção para que você possa sair de novo do atoleiro. E também resistir à tentação. Ele mostra uma maneira de você escapar da tentação, uma maneira de você não cair na tentação. Mas se cair, ele te estende a mão se você se arrepender e se você quiser voltar ao caminho. Nosso Deus é incrível, nosso Deus é maravilhoso. Ele nos dá toda a cobertura para vencermos, toda a cobertura para termos vitória. O nosso Deus, a vontade dele é nos salvar, é nos levar para ele, é estar de novo em comunhão conosco, o homem que ele criou e pôs lá no Éden, que era para viver em comunhão, crescer, multiplicar numa vida de santidade, mas infelizmente ele escolheu o pecado e hoje nós estamos aqui lutando contra isso, mas Deus enviou seu Filho a este mundo para estar então morrendo por causa dos nossos pecados, nos dando a oportunidade agora de nós novamente retornarmos para Deus. Saímos da presença de Deus lá no Éden. Em Cristo Jesus nós voltamos para Deus agora. Então é preciso que Jesus entre na sua vida, é preciso que você aceite que Jesus entre na sua vida, é preciso que você permita que Jesus Cristo esteja mudando a sua vida, que Ele seja o teu Senhor, teu Salvador. Então você vai nascer de novo, ter uma nova oportunidade, e aquilo que aconteceu lá no Éden, Jesus vai desfazer na tua vida, que é a queda por causa do pecado. Nós devemos então, nós não devemos ser presunçosos, mas nós temos um suporte espiritual da parte de Deus, né? E nós também temos a obrigação de resistir. É o que Deus falou para Caim lá. Ele disse, ó, cabe a você dominar, tá? Cabe a você dominar esse pecado. Isso que está sentindo no seu coração, e Deus já estava vendo. Essa vontade que está sentindo de matar teu irmão aí. Deus falou de uma maneira que Caim pudesse entender. Cabe a você dominar essa vontade aí, ó. Se você proceder bem, eu te aceito. Mas se você proceder mal, o pecado está aí, na porta do teu coração. Tá? E o pecado, o desejo dele é contra você. O pecado, ele deseja contra ti, Caim. Cabe a você dominar esse pecado aí. Deus quis dizer, não é tarefa minha isso, é tarefa sua. Mas se você resolver dominar esse pecado, eu te dou forças. É isso que Deus faz conosco. Quando nós não queremos pecar, Deus nos ajuda. Agora, se nós temos a tendência e queremos pecar, Ele não nos impede. Tudo é lícito. Já citei isso na pregação passada, aqui da tendências. Tudo é lícito. Podemos fazer tudo, o que quisermos, tá? Só que vamos prestar contas. Vamos prestar contas diante de Deus. Então, é lícito, mas não convém fazer. Era lícito para Caim, mas não convinha ele fazer, mas ele fez. A Bíblia diz que nós devemos de resistir à carne. Em Mateus 26:41, o Senhor Jesus diz o seguinte, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está vendo? Você espiritualmente está pronto para vencer. Mas ainda na tua carne você é fraco. De repente você pode perder uma batalha. De repente você pode perder para o pecado. De repente você pode ceder um espaço para o pecado, para a carne e até para o diabo. Então nós precisamos resistir. Isso é uma tarefa nossa. Isso cabe a nós. Deus não vai fazer por nós. Ele nos vai dar suporte. Ele vai nos fortalecer se nós pedirmos. Deus, eu não quero pecar, eu não quero cair, eu não quero fazer isso, me ajuda. Ele vai te fortalecer, Ele vai te estender a mão, Ele vai te guiar e mostrar a saída para você. Agora, se quiser fazer o mal, Ele não vai te impedir. Diz também em Tiago 4:7 que nós temos que resistir
não só a carne, mas ao diabo também. Porque o diabo quer que nós sejamos carnais, porque carnalmente ele pode nos dominar. E nós, sendo espirituais, tendo em nós o domínio do Espírito Santo, o diabo não pode conosco. Mas se nós formos carnais, andarmos na carne, segundo a inclinação da carne, ele entra e nos domina. Então, resistir ao diabo também é uma tarefa nossa. Deus nos dá poder para isso. Lá no capítulo 10, né, de Mateus, também no capítulo 8 de Lucas, ele diz: eu dou poder para vocês pisarem, né, serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Ele nos dá esse poder. Nós podemos resistir, nós podemos derrotar o diabo se nós quisermos. Então Tiago 4,7 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Certo? Então, se sujeite debaixo da autoridade, da santidade, da glória de Deus, da majestade de Deus, da maravilha de Deus. Se sujeite debaixo das ordens de Deus, da vontade de Deus. Obedeça a Deus, certo? E resista ao diabo. Não dê lado para ele. Ele vai acabar fugindo de você. Ele não vai achar oportunidade mais em você, ele foge. Então, você se torna uma pessoa mais que vitoriosa. Mas é uma tarefa nossa, resistir ao diabo e se sujeitar a Deus. Estar debaixo da autoridade de Deus. Esta é a receita para nós vencermos a insistência do pecado em nós. Ele quer nos dominar e atrás do pecado vem o diabo. Daí a panela está pronta, né? Para entornar o caldo. Nós também temos que ter, né, reconhecimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E temos que também confessar a Deus, mas não confessar ao homem, não, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, o que eu faço agora? Faça isso, faça aquilo e está tudo bem. Não, a gente tem que falar com Deus, a gente tem que se arrepender e falar diretamente com Deus. Para isso Jesus morreu lá no Calvário, e quando ele morreu, o véu do templo se rompeu, ou seja, agora não tinha mais aquela cortina, aquele véu separando o santo dos santos, onde só entrava o sacerdote, e rompeu-se para que todos tenham acesso à presença de Deus, ao santo dos santos, aquele lugar onde a gente estava vendo a glória de Deus. O sacerdote, só ele entrava. Agora está aberto. Jesus, na sua carne, ele rasgou a sua carne, que foi rasgada, foi o véu que rasgou-se do templo, no lugar santo dos santos, para que possamos ter acesso a Deus. Então, nós precisamos confessar a Deus, nós temos acesso a Ele, fala com Ele então, fala para Ele do seu jeito, conta para Ele, pede para Ele. Mas não se esqueça, sempre na sua oração, você tem que fazê-la, tudo que você falar com Deus, faça em nome de Jesus Cristo. Jesus ensinou isso, que nós devemos orar no nome dEle. Ele é o caminho que nos leva a Deus, Ele é o elo que nos liga a Deus, né? E assim por diante. No Salmo 32, versículo 5, diz o seguinte: confessei-te o meu pecado. Confessei-te a Deus, né? A Deus, certo? O salmista diz: te confessei o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Viram? Então busque a Deus, confesse para Deus, peça para Deus o perdão, se arrependa diante de Deus. Nenhum homem pode te ajudar a perdoar teu pecado. Só Jesus Cristo, como diz, né? Jesus Cristo, homem, né? Existe um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A palavra de Deus diz, acho que é 1 Timóteo 2,5, 2,15 por aí. Deixa eu ver na Bíblia aqui que eu já te confirmo. Está aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz aqui, ó. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. E agora,
para quem é que você vai confessar seus pecados? Quem é que vai interceder por você? Jesus, claro. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Não existe mais ninguém. O resto é fantasia religiosa. Ninguém pode, ninguém tem essa autoridade, só Jesus Cristo. A Bíblia diz isso. Então confesse a Deus os seus pecados, confesse a Ele suas fraquezas, peça perdão a Ele e você vai alcançar a misericórdia de Deus. Eu quero deixar só mais um versículo aqui com respeito a esse assunto, que diz o seguinte em 1 João, capítulo 1, versículo 9, né? Lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, a Deus, a Cristo, então Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então fica essa mensagem para o seu coração, medite sobre isso, espero que você tenha aprendido mais alguma coisa. O pecado é insistente, ele sempre vai querer estar fazendo parte do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso coração, vai estar sempre querendo contaminar e manchar a nossa alma, mas cabe a nós dominá-lo, como Deus disse para Caim, cabe a você dominá-lo. Então, Ele nos dá a força, nos dá o respaldo, Ele nos dá a estrutura, nos dá o suporte espiritual para que nós possamos então dominar o pecado e dominar também o diabo. Que Deus lhe abençoe e que você seja um cristão mais que vencedor, vitorioso, abençoado, que tenha um testemunho que possa levar muitas pessoas até Jesus. Eu quero orar com você, por você, e eu quero pedir a Deus que guarde, proteja a sua vida, a sua alma, seu caminho, sua família, sua casa. Pode orar comigo? Vamos fazer uma oração agora juntos, em nome de Jesus. Se puder fechar os olhos comigo, pensar em Jesus, oremos juntos. Querido Deus, eu entrego esta pessoa agora nas tuas mãos. A Deus, esta pessoa que tem essa tendência para pecar, que tem esse hábito que não consegue largar, talvez seja o tabagismo, o cigarro, o alcoolismo ou a droga. Essa pessoa não consegue largar dessa droga, desse cigarro, desse vinho, dessa cachaça, dessa cerveja, seja o que for. E ela acha que não faz mal nenhum, mas contamina, turba o seu coração, turba a sua mente, lhe tira a sobriedade. E a Bíblia diz para sermos sóbrios. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha libertar esta pessoa desses atos de pecado, seja pecado sexual, seja alguma coisa, alguma tendência que esta pessoa não consegue dominar, seja o adultério, a traição, a infidelidade no casamento. Eu entrego nas tuas mãos agora, Deus, e te peço que o Senhor esteja de acordo com esta pessoa, se ela quiser pedir ajuda a ti, que o Senhor fortaleça esta pessoa para que ela pise na cabeça de Satanás e vença esse pecado, e não seja vencido pelo pecado. Meu Deus, que esta pessoa venha encontrar refúgio em ti, se fortalecer no Senhor, e um dia possa estar no céu contigo, porque para isto o Senhor está chamando a cada um que ouviu, que assistiu esta mensagem. Seja assim com cada um a tua bênção, cura aquele que está doente, aquele que está enfermo, aquele que está com depressão, que o Senhor venha curá-los, libertá-los, meu Pai, e devolver para eles o prazer e a alegria de viver. Seja assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta pessoa, Deus, que está com ideia de suicídio agora, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse espírito da morte, eu repreendo esse espírito de Satanás, em nome de Jesus eu ordeno, saia agora, espírito do suicídio, espírito da morte, saia dessa pessoa agora, afaste dessa casa, desse lar, em nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Amém. Deus abençoe mais e mais a sua vida. Chegamos ao final da nossa mensagem, do nosso vídeo de hoje. E como sempre eu me despeço, eu digo para você, paz seja contigo.